todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a nossa 7ª aula do minicurso Despertar Espiritual. A gente vai falar de um tema que é quase um segredo espiritual, ou seja, 7 provas da alma na Terra. Esse conteúdo é denso, mas vamos conversar de forma leve, como quem senta para trocar uma ideia, né? Com alma para alma, centelha para centelha. Porque, olha, você pode não estar na Terra à toa. Você não é acidente cósmico, você é a consciência em missão. Só que, quando a alma desce aqui para o plano físico, acaba esquecendo. A amnésia espiritual pega a gente. E aí começa o jogo. A alma precisa lembrar quem ela é. Ah, mas como, Juliana? Passando por provas. Não são castigos e nem punições. São portais de evolução, conexão com a centelha divina. Ou seja, nas aulas anteriores, né, se você acompanhou as aulas, você já sabe que a alma não veio sozinha. Ela veio vestida de camadas. Ego, personalidade, emoções, crença, corpo físico. E o que existe? Uma essência, né, lá dentro. Pura, forte e silenciosa, querendo despertar. Na aula 1, a gente entendeu a diferença entre ego, essência e personalidade. Isso é muito importante, né, para a gente entender. Na aula 2, vimos que corações, né, o ego, os 3 corações, o ego, da personalidade, da alma, que a maioria vive sem ouvir, né, o terceiro, que é a alma. Na aula 3, falamos sobre aquela sensação de estagnação espiritual, como a consciência, né, se engarrafa, se esconde, se perde de si. Só fazendo um resumozinho aqui, tá? Na aula 4, exploramos os 7 corpos espirituais, que mostram que a alma não é só uma coisa bonita que sentimos. Ela é sistema, né, uma estrutura energética. Depois disso, na aula 5, falamos sobre os eus psicológicos, esses personagens internos que sabotam a nossa luz. Na 6, sobre como despertar a alma adormecida, né? E que despertar não é mágica, é todo um trabalho interior. E nessa aula, a gente vai entrar na parte prática, né? O que exatamente a alma veio fazer aqui. E quais são os desafios que ela precisa superar para se lembrar de quem é e viver com propósito. Por que essa aula é essencial? Porque aqui você começa a enxergar a vida com outro olhar. As dificuldades, os ciclos repetitivos, altos e baixos emocionais, não são aleatórios. Esses ciclos repetitivos são provas iniciais que fazem parte do processo da lapidação da alma. Quando a gente começa a entender isso, a gente para de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Porque tal coisa aconteceu, não era para ter acontecido. Mas aí a gente começa a perguntar: o que minha alma quer me ensinar com isso? Então essa aula é um divisor de águas, porque se você entende quais são as 7 provas, nós começamos a andar com mais consciência, com mais leveza e até com mais paixão por a gente mesmo, né? Então você para de se cobrar por ser, eu quero ser perfeito, e começa a compreender e evoluir de verdade. E aí então, bora mergulhar juntos nas 7 provas da alma, porque quando você reconhece em qual delas está, você já deu o primeiro passo para sair da repetição e entrar na expansão. E o que são as 7 provas espirituais da alma na Terra? Primeira prova do corpo. A primeira coisa que a alma precisa aprender quando encarna é isso aqui. Você tem um corpo, mas você não é só esse corpo. Parece simples, mas olha, tem gente que passa a vida inteira sem entender isso. É por isso que vive em guerra com o corpo, tentando moldar, esconder, castigar, controlar, compensar. Ou então ignora totalmente. Negligencia, abusa, destrói, explora até o limite. E o corpo? Coitado, carrega tudo. Ele é o primeiro campo de batalha. Esse corpo físico. Mas também pode ser o primeiro templo de cura. O verdadeiro desafio aqui é:
se relacionar com o corpo com respeito e consciência. Bom, não tô falando entrar na academia, virar vegano, ter a barriga negativa, que é nosso sonho das mulheres, né? Mas não é nada disso. Consciência corporal não tem nada a ver com padrão estético. Tem a ver com presença, cuidado e escuta. Então a pergunta é: você dorme quando o seu corpo pede descanso ou empurra café e vai até quebrar? Às vezes a gente faz isso, né? Você come para nutrir ou para calar a emoção? Sabe quando a gente come compulsivamente? Você olha para o seu corpo com amor ou com julgamento? Você se cobre de críticas quando engorda 1 quilo ou se acolhe com paixão? A armadilha dessa prova é o excesso. Tudo que é demais trava a energia da alma. Qualquer tipo de vício em muitas coisas. Vício em comida, vício em álcool, em açúcar, em substâncias. Descuido total, né? Não tomar água, viver no automático, ignorar os sintomas. E também um outro extremo, vaidade tóxica, obsessão por perfeição, comparação constante com a outra pessoa, né? Então o corpo vira um campo de guerra ou acaba sendo um troféu vazio, mas nunca um templo vivo, que é isso que ele é. E a chave dessa prova? Cuidar do corpo como um templo. Pensa comigo. Se a alma é luz, o corpo é a lâmpada. Então, sem corpo, você não manifesta nada aqui. Se você só espiritualiza e esquece de cuidar do corpo, sua luz não se sustenta. Se você cuida só do corpo, mas esquece da alma, vive uma beleza oca, que cansa. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é o equilíbrio. Equilíbrio é viver o corpo com consciência, respeitar seus ciclos, seus sinais, seus limites. Fazer da alimentação como um ritual, sabe? Aquela alimentação que está te alimentando a alma também. Do sono uma medicina, do toque um gesto de presença. Isso é espiritualidade na prática. O corpo é o primeiro altar da alma. A primeira prova da sua evolução começa aqui. Como você trata aquilo que te permite viver essa vida? Porque antes de sair procurando propósito, dons, missão, etc., a alma precisa saber. Você consegue cuidar da casa que ela habita aqui? Próxima prova, a prova do prazer. Quando o desejo vira prisão ou porta para a luz. Depois que a alma aprende a habitar o corpo com respeito, ela encontra o segundo portal. Prazer. E o prazer, minhas almas lindas, é um dos testes mais sutis. Por quê? Porque ele é bom, ele é gostoso. O prazer, ele é vital. Mas quando a gente não tem consciência, o prazer vira uma armadilha que nos prende no raso da existência. O desafio aqui é diferenciar prazer verdadeiro de prazer vazio. A alma precisa aprender que prazer não é felicidade. Prazer, ele é sensação. Felicidade é um estado. E quando o ser humano não sabe lidar com dor, o que ele faz? Corre para o prazer. Que seja um prazer mínimo, mas um chocolatinho para acalmar, um drink para esquecer, coisa que eu até gosto, isso é gostoso. Um crush para prender o vazio, um scroll infinito nas redes para fugir do agora. Mas prazer usado como fuga vira vício. E o vício é só uma dor que foi maquiada. E a armadilha dessa prova? Buscar o prazer como anestesia da alma. Quando o desejo vira compulsão, ela suga a sua luz vital. Sexo sem presença, comida sem afeto, excesso de estímulo, tudo isso congestiona os canais espirituais. Você sente muito, mas se conecta pouco. E a alma vai se apagando. Mesmo que o corpo esteja em rua, em festa, a alma. E a chave dessa prova? Transmutar o desejo em energia criadora. O desejo não é o problema, o desejo é a força de vida. O desejo é potência. Mas ele precisa ser canalizado. Quando você usa o prazer com presença, ele se transforma em criação. Quando você sente o desejo com consciência, ele vira arte.
projeta energia sexual sagrada. O segredo aqui é parar de correr atrás do prazer como fuga e começar a usá-lo como um impulso para o seu despertar. O que te dá prazer está te levando ou está te apagando? Faça essa pergunta para você. Próxima prova, a prova do poder. Quando o ego quer mandar na luz. Passada a prova do corpo e do prazer, a alma encontra um outro portal delicado, o poder. Aí vamos dizer que o buraco é mais embaixo, né? Porque todo mundo quer ter poder. Quem não quer? Até quem diz que não quer, claro, todos queremos ter poder. Poder de quê? Tem vários. Poder de influenciar, poder de ser ouvido, poder de ser visto, poder de liberar, de ensinar, de ser reconhecido. Só que o poder sem consciência alimenta o ego, não a missão da alma. Qual é o desafio? Usar o seu poder com amor e firmeza, sem manipular. O universo começa a te dar ferramentas, dons, visão, clareza. E o que eu vou fazer com isso? Vai dominar os outros? Vai usar a sua espiritualidade para parecer mais evoluída? Vai calar quem pensa diferente? A armadilha dessa prova: controle, manipulação e vaidade espiritual. Muita gente desperta, mas muita gente cai nessa armadilha. Usa o conhecimento para se sentir superior e não para servir. Isso trava o fluxo da luz. O ego, ele veste a roupinha de guru, né? Mas continua querendo aplauso e a alma, de novo, se esconde. A chave dessa prova: servir com humildade. Humildade aqui não é se rebaixar, é lembrar que você é o canal, não fonte. O verdadeiro poder é silencioso. É aquele que cura sem precisar se exibir. Ah, eu curei, eu fiz. Quem tem poder de verdade não precisa dizer. A alma se impõe pela presença e não pela força. Então, use o poder que você tem, sim. Mas use para curar, elevar, inspirar. E o universo vai confiar ainda mais em você. Quarta prova. Prova da mente. O labirinto dos pensamentos. Agora vem uma prova que parece invisível, né? Mas que acaba aprisionando muita gente. A prova da mente. A nossa mente é uma ferramenta brilhante. Mas, se a gente não souber usar, vai engolir. Desafio aqui é pensar com clareza, sem se perder nas ilusões. A mente cria narrativas. Ah, eu não posso, eu não sou capaz, eu preciso de garantias disso, isso é perigoso. E você acaba acreditando, porque pensa que tudo que pensa é verdade. Só que não é. A mente mente. Né? A mente, ela pode ser uma aliada ou uma prisão. E a armadilha dessa prova? Orgulho intelectual, excesso de lógica, dúvida constante. Ou seja, a gente começa a racionalizar tudo. Mas e se não for real? E se só for imaginação? E se eu me enganar? Medo paralisa. Ou então você se apega às suas ideias com verdades absolutas e não escuta mais ninguém. Tô certa, é isso que eu sei, é isso que eu sei. Nem a própria alma. A chave dessa prova: alinhar a mente e o coração. A mente pensa, o coração sabe. Se os dois andam juntos, você voa. Se a mente toma um controle sozinha, você se afasta da intuição. A mente é como uma espada, afiada, poderosa. Mas se você não tiver a alma guiando essa espada, o que acontece? A espada, ela te fere. Próxima prova. Prova da emoção. Sentir sem afundar. Se a mente é um labirinto, a emoção é um oceano. E essa é uma das provas mais desafiadoras, porque muita gente não sabe o que fazer com o que sente. Ou congela, ou afoga. Desafio que é aprender a sentir com presença, sem identificar com a dor. Emoção é energia em movimento. Ela não é inimiga, é um radar da alma. Mas a maioria de nós
né? Desde pequenos, a gente cresceu aprendendo a suprimir. Não chora, engole o sentimento. Isso é drama. E o que não é sentido com consciência fica guardado dentro do corpo. Vira trauma, vira padrão emocional. E qual que é a armadilha dessa prova? Se perdermos dramas internos e viver no passado. Mágoas, culpas, ressentimentos, carência, abandono. Tudo isso puxa a alma para baixo. Você revive dores antigas como se fosse agora. Cria relacionamentos baseados em carência. E acaba preso numa bolha emocional onde nada evolui. Qual que é a chave dessa prova? Sentir com presença. Perdoar de verdade. Sentir não é se afogar, é mergulhar com consciência. Olhar para a dor sem se tornar a dor. Reconhecer a ferida, mas não se definir por ela. E o perdão não é esquecer. É deixar de carregar o que já não te serve mais. Perdoar é um ato de liberdade emocional. Não é perdoar o outro. Você mesmo é um gesto de amor próprio, não de fraqueza. A alma não pode voar se está cheia de pesos emocionais. Então a gente precisa liberar, sentir e curar. Agora outra prova. Essa é uma das provas difíceis, né? A prova dos relacionamentos. O outro como espelho. Nenhuma alma desperta sozinha. É nos relacionamentos que a gente se vê de verdade. E também se perde, se cura e até se transforma. O desafio aqui é amar com consciência sem dependência ou fuga. Amor verdadeiro não aprisiona, não mendiga, não esconde. Mas, como a maioria de nós, novamente, cresceu com relações feridas, a alma chega aqui e repete os mesmos padrões. Se apega demais, ou quando sente algo profundo, foge, corre. Ou se anula para agradar, ou controla para não ser ferido. O outro vira refém, ou pode virar o salvador. Qual que é a armadilha dessa prova? Ciúme, apego, traição, repetições kármicas. A gente se atrai por familiaridade, não por afinidade. Então, você vive relacionamentos que parecem diferentes, mas tem o mesmo roteiro emocional. Aquele roteiro, às vezes, é desse tamanho, né? E aí diz, por que isso sempre acontece comigo? Porque a alma ainda não aprendeu a lição por trás da dor. Qual que é a chave dessa prova? Ver os relacionamentos como espelhos da alma. O outro mostra o que você precisa enxergar. Tem até uma aulinha disso daí, tá? Que eu vou passar para vocês. Quem desperta entende. Se me abandona, eu preciso curar meu abandono interno. Se me trai, eu preciso ver onde estou me traindo. Se me sufoca, eu preciso aprender a colocar limites. Não é sobre o outro, nunca foi. É sobre você em relação ao outro. Relacionamento consciente é ferramenta de pura expansão, não de prisão. Nós vamos aprofundar nisso mais, acho que vocês vão gostar. Próxima prova, a prova da missão de vida. A coragem de dizer sim. Essa é a última prova, e talvez a mais profunda. Porque ela pergunta, você está vivendo o que veio viver? Ou está vivendo o que esperam de você? Qual é o desafio? Ouvir o chamado da alma e caminhar, mesmo sem garantias. A missão, ela não grita, ela sussurra. A missão, ela aparece em forma de inquietação, desejo de mudar, sensação de não pertenço mais a essa vida, sabe? Quando a gente, às vezes, parece que não pertence, que não é daqui. Nós realmente não somos daqui. Quando você sente isso, duas coisas podem acontecer. Ou você escuta, enfrenta o medo e segue. Ou você se cala, se esconde atrás da rotina, do boleto, da opinião dos outros e adormece. A gente está precisando acordar. Qual que é a armadilha dessa prova? Negar o seu chamado, ou por medo, ou por conformismo. Não é o momento. Quem sou eu para fazer isso? Não tenho tempo, nem dinheiro e nem apoio. Tudo isso são armaduras do ego. Enquanto isso, a alma vai se apagando, se apagando, se apagando. E o que vem? Aquela apagada.
crise existencial, vazio, angústia, sintomas de missão não vivida. Qual é a chave dessa prova? Coragem espiritual entrega. Coragem não é ausência de medo, né? É agir apesar do medo. Eu tenho medo, mas vou agir. A alma não precisa de planos perfeitos, precisa de espaço, de escuta, de ação com fé. Missão de vida é algo que te queima por dentro. É aquela coisa que você faria mesmo sem aplausos, mesmo se ninguém visse, porque sua alma sabe que nasceu para isso. E quando você começa a viver isso, mesmo que aos poucos, passinho de bebê, o universo começa a abrir caminhos. Ele vai te mostrando caminhos e você começa a seguir esses caminhos. Então, minhas almas queridas, essas são as 7 provas da alma na Terra. E cada uma delas é um convite, um chamado para acordar, para crescer, para se alinhar com quem você é, com quem você realmente é. A pergunta agora não é se você está passando por algumas delas. A pergunta é, qual delas está mais ativa em você neste momento? Porque só de reconhecer, você já começa a atravessar. E caso se você deseja aprofundar, sente que alguma dessas 7 provas tocou fundo, talvez sua alma esteja pedindo clareza, direção e reconexão. Se sim, te convido a ir além da escuta e agir com consciência. Se você quiser, tem caminhos aí para sua alma, né? A gente pode fazer uma tiragem de tarô das 7 provas de alma com 7 cartas, né? Se você quiser descobrir qual a prova de sua alma está agora, né? Qual portal ela quer que você atravesse com luz. Tem o mapa cabalístico kármico também, né? Que trabalha com lições de outras vidas, karmas trazidos para esses ciclos, caminhos de cura, né? Nessa reencarnação. E temos a mentoria espiritual, que é o caminho da alma desperta, que é um acompanhamento, né, de quem quer viver a missão da alma com verdade, coragem e sabedoria. E passa esses vídeos, esse mini curso para frente, para quem você acha, né, que deve despertar a alma, né, para ter um novo ciclo, um novo começo, uma conexão. Ou então convide para o grupo, né, para participar do grupo. O grupo é fechado, né, mas como vocês sabem, eu tento manter ele mais protegido. Se quiser, comenta aqui, quem não está no grupo, quem está, chama pessoas, tá? Comenta o que vocês estão achando dessas aulas. Como eu disse, eu estou tentando passar um conhecimento aqui básico, bem básico, tá? Porque nós temos cursos mais profundos sobre isso, tá? Cursos aprofundados em cada assunto, né? Lembrando, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, eu tenho Facebook e Instagram, Mentes Informadas, Mente de Sucesso, que lá é sobre filosofia, arquétipo, consciência e mecânica quântica. Tem opulência natural, que opulência natural já é terapias, né? São dicas espirituais. E tem o meu, Juliana Beckman, que lá também eu posto algumas coisinhas, mas eu posto mais, tá? No Facebook. Perdão, não é Facebook não, tá mais no Instagram e no TikTok, Jularuna, tá? Se vocês quiserem. E me conta o que vocês estão achando dessa aula, se acha que deve aprofundar em algum tema, se você tem dúvida em alguma coisa, se quiser me chama no privado, não precisa falar no grupo, né? Me chama no privado que a gente conversa. Com carinho, verdade? Gratidão, até a próxima aula.